Bem-vindo ao nosso canal. Hoje, vamos explorar um dos mistérios mais fascinantes da história, o Santo Sudário. O Santo Sudário é um tecido de linho que contém a imagem de um homem que muitos acreditam ser Jesus Cristo. Ele é famoso por apresentar uma imagem frontal e dorsal de um homem crucificado, com marcas semelhantes às da crucificação descrita na Bíblia. O Santo Sudário é de imensa importância religiosa para milhões de fiéis em todo o mundo. Para os cristãos, ele é visto como um possível registro visual do sofrimento de Jesus na cruz. Ele inspira devoção, meditação e fortalece a fé, lembrando-os da paixão e ressurreição de Cristo. O Santo Sudário é uma peça central da espiritualidade cristã, conectando os crentes ao seu Salvador de uma maneira única e profunda. A história do Santo Sudário é um intrigante quebra-cabeça que nos leva de volta no tempo. Imagine-se na Idade Média, na França. É o século XIV e o sudário surge pela primeira vez nas páginas da história, mas acredita-se que ele seja muito mais antigo. Como esse tecido misterioso com a imagem de um homem crucificado chegou até nós? Essa é a pergunta que tem intrigado pessoas por séculos. Cientistas e estudiosos têm se dedicado a desvendar sua origem e autenticidade, mas o enigma persiste. A origem do Santo Sudário continua a nos desafiar, nos convidando a explorar a história e a fé por trás deste objeto fascinante. A jornada do Santo Sudário é uma fascinante saga que começa em Constantinopla, a atual Istambul. No século IV, a relíquia teria sido trazida para a cidade por meio de um imperador romano. Depois, durante a Quarta Cruzada, no início do século XIII, a cidade foi saqueada e o sudário desapareceu temporariamente. Ele ressurgiu na França, em Lille, no século XIV, quando foi documentado pela primeira vez. Mais tarde, em 1578, ele foi transferido para Turim, onde permanece até hoje, abrigado na Catedral de São João Batista. O Santo Sudário, com sua imagem enigmática, é envolto em controvérsias que perduram por séculos. Cientistas têm debatido ferozmente se a imagem foi realmente impressa durante a crucificação de Jesus ou se é uma falsificação habilmente elaborada. Análises de datação por carbono indicaram que o sudário data da Idade Média. Contradizendo sua ligação à época de Jesus, alguns argumentam que a imagem é resultado de processos naturais após a morte, enquanto outros acreditam que ela foi feita pelo homem. O Santo Sudário, objeto de intensa devoção e estudo, possui argumentos que sugerem sua autenticidade. Sem pigmentos ou tintas. Uma das características mais intrigantes é que a imagem parece ter sido impressa sem o uso de pigmentos ou tintas, deixando os cientistas perplexos quanto à sua origem. Correspondência com a descrição bíblica. A imagem no sudário coincide com a descrição da crucificação de Jesus Cristo na Bíblia, incluindo as marcas de ferimentos na cabeça, costas e extremidades. Detalhes anatômicos precisos. Estudos detalhados revelaram que a imagem no sudário exibe características anatômicas precisas, incluindo a presença de espinhos na cabeça, lesões nas costas e ferimentos nos pulsos e pés. Datação inconclusiva. A datação por carbono 14 gerou resultados inconclusivos devido a possíveis contaminações ao longo dos séculos, levando alguns a questionar sua precisão. Pólen de plantas da região. A presença de pólen e partículas de plantas da região da Palestina reforça a ideia de que o sudário poderia ter origem na época de Jesus. Apesar desses argumentos, a autenticidade do Santo Sudário permanece um mistério não resolvido. Cientistas e estudiosos continuam a investigar, buscando respostas que possam esclarecer o enigma por trás desta relíquia fascinante. A análise de carbono 14 no Santo Sudário é um dos pontos-chave do debate sobre sua autenticidade. Em 1988, cientistas realizaram uma datação por radiocarbono 14 no sudário para determinar sua idade. Amostras de tecido foram retiradas de diferentes partes do sudário e testadas em 3 laboratórios diferentes. O carbono 14 é um isótopo radioativo do carbono que decai ao longo do tempo. Ao medir a quantidade remanescente de carbono 14 nas amostras, os cientistas tentaram determinar a idade do tecido. Os resultados surpreenderam muitos. Eles indicaram que o sudário datava do período entre 1260 e 1390, o que parecia contrariar a ideia de que o sudário era da época de Jesus. No entanto, essa datação gerou controvérsia. Alguns argumentaram que as amostras podem ter sido contaminadas ao longo dos séculos, questionando a precisão do teste. A análise de carbono 14 no Santo Sudário é um aspecto importante do debate sobre sua autenticidade, mas as conclusões ainda são objeto de discussão e pesquisa contínuas.
A imagem no Santo Sudário é um enigma que tem fascinado o mundo por séculos. As marcas incluem ferimentos na cabeça, causados por uma coroa de espinhos, ferimentos nas costas, consistentes com açoites, e marcas nos pulsos e pés, indicando os pontos de crucificação. Para os cristãos, a imagem no sudário é profundamente significativa. Ela reforça a narrativa da paixão e ressurreição de Jesus, servindo como uma relíquia espiritual e um símbolo de fé. Muitos veem o sudário como uma conexão tangível com a história de sua fé, um lembrete visual do sacrifício de Jesus e sua vitória sobre a morte. Durante a crucificação, o corpo de uma vítima poderia liberar gases e fluidos, incluindo amônia e compostos sulfúricos. Acredita-se que esses gases podem ter interagido com os compostos presentes no tecido de linho do sudário, deixando uma marca impressa na forma da imagem do corpo. Embora essa seja apenas uma teoria, ela oferece uma explicação possível para a formação da imagem enigmática no Santo Sudário, que continua a intrigar e fascinar pessoas em todo o mundo. O sudário é de profundo significado religioso para os cristãos. Muitos acreditam que ele pode ser o lençol que envolveu o corpo de Jesus após a crucificação, o tornando uma relíquia sagrada. Muitos veem nele um símbolo de compaixão, amor e redenção, nos lembrando do sacrifício supremo de Cristo em prol da humanidade. Para alguns, o sudário inspira a prática da caridade e da empatia, incentivando a ajuda aos necessitados e a busca pela paz e justiça. Assim, o Santo Sudário transcende a religião, transmitindo mensagens espirituais universais de esperança, compaixão e renovação que ressoam com pessoas de diferentes crenças e culturas em todo o mundo. Visitantes têm a oportunidade de contemplar a imagem enigmática e participar de momentos de reflexão e oração. Essas exposições oferecem uma chance única de se conectar espiritualmente com a relíquia e de explorar sua história e mistério. A exposição pública do sudário continua a desempenhar um papel importante na disseminação de sua história e significado para pessoas de todas as crenças ao redor do mundo. Suas origens, formação e autenticidade continuam envoltas em controvérsia, apesar dos avanços da ciência moderna. Independentemente de sua autenticidade, o sudário inspira a reflexão sobre a vida, morte e mensagem de amor e redenção de Jesus Cristo. E por fim, ele nos convida a buscar a espiritualidade, a compaixão e a conexão com algo maior, nos lembrando que, por vezes, a verdade está além da compreensão humana. O mistério do Santo Sudário nos desafia a manter nossa fé, curiosidade e reverência em um mundo repleto de maravilhas inexploradas. E você? O que acha desse misterioso tecido? Deixe aqui abaixo nos comentários. Curta e se inscreva. Até logo!